O quão forte era Shisui Uchiha? Muitos acreditam que Shisui era muito fraco, afinal de contas ele perdeu para o Danzo, e ainda é chamado de bucha por tirar a própria vida e jogar a responsabilidade de acabar com uma guerra nas mãos de Itachi, alguém muito mais novo e inexperiente que o próprio Shisui. Para entender como Shisui perdeu para o Danzo, precisamos entender qual era seu nível de poder, para só então conseguirmos entender como o combate com Danzo aconteceu, pois uma coisa está ligada à outra. Me adiantando, existem duas animações desse combate, porém eles se contradizem, já que no mangá não rolou o combate. Então as animações são a representação desse combate. Ele fez bem, velho. Ele fez igual o Asuma. Eu vou morrer, assume meu filho. E tipo assim, ó, eu sou fã do Shisui. Moral, véio, eu sou fã do Shisui e o Shisui é um dos queridinhos. Você percebe que quando é pros queridinhos, geral do fandom não fala nada? Não. Shisui é um queridinho. Mas vamos admitir, ele soltou a bucha no colo do Itachi e ralou. É isso, mano. Tá ligado? Itachi, O Shisui é um meu olho, covarde. valeu. Aí, mas não. Shisui desconectado do servidor. Quitou, né? Véi, Ele quitou o bagulho. Mano, O mas isso aí é Shisui verdade, foi mano. covarde. O Shisui foi covarde, não aguentou a pressão, não assumiu a bronca. Ah, Fred, mas no histórico dele tinha depressão, ansiedade. Ninguém tá questionando isso. Pô, mas ali Naruto quem não tem, qualquer Uchiha tem, pô. Itachi é um poço disso. Sim, sim. Então, tipo assim, não assumiu a bronca, foi covarde, entregou o olho pra quem assume a bronca e quem é o mais cabuloso da obra e falou: parceiro, desenroscou a lâmpada, fui. E o Itachi tava assim. Não, mas eu confesso pra você que se eu sou o Itachi, eu pego na mão dele e falo, não, Para deixar claro, não quero atacar os manos aí do podcast Catum, nem o Camus, e nem quem pensa assim. Mas esse corte é uma forma de ilustrar o que mais dizem do Shisui. Afinal de contas, sou inscrito no canal de cada um deles. Então, assim como não vai ser todos que vão concordar comigo, eu também não vou concordar com todos, afinal cada um tem sua opinião. Shisui era conhecido como Shisui, o teleportador de Konoha, já que ele era tão rápido que podia atacar um alvo em mais de uma direção ao mesmo tempo, deixando rastros de sua velocidade visíveis. E só por isso, ao menos para mim, até hoje, ninguém superou sua velocidade por feitos. Shisui era tão talentoso e tão forte que exércitos tinham permissão de correr se vissem Shisui, e foi o que aconteceu algumas vezes. Shisui era colocado para caçar esquadrões inimigos ou traidores, e Shisui dava conta de fazer todo o serviço sem muitas dificuldades. Ele era tão forte ao ponto de se garantir em uma luta sem usar o Koto Amatsukami, a habilidade do seu Mangekyo Sharingan. E personagens como Itachi só conheceu o Koto Amatsukami após presenciar com os próprios olhos o Shisui usar essa habilidade. Danzo já afirmou que Shisui era o Uchiha mais forte da geração, já que o garoto era enviado para missões de altíssimo risco e voltava sem sequelas. E sua fama de velocista só cresceu, além do Shisui ser muito habilidoso com ninjutsu, tendo afinidade com os elementos fogo, vento, raio e yang, sendo que o fogo era sua técnica favorita, ou seja, ele era mais conhecido por jutsus de fogo. Shisui tinha jutsus de fogo muito poderosos, sendo as técnicas de fogo as principais de seu vasto arsenal de combate, e os jutsus de fogo do Shisui eram comparados com os jutsus de fogo de Fugaku Uchiha, o líder do clã Uchiha. E convenhamos que ninguém aceitaria ser comandado por um líder que qualquer um poderia abater. E é dito que os jutsus de Fugaku eram grandiosos, e o Shisui não estava longe das técnicas de Fugaku em quesito de poder. Para que nós tenhamos um norte e sul, todos se lembram do Madara usando o Katum lá na guerra, onde foi necessário 5 ninjas especialistas em água para combater o jutsu de fogo de Madara. Podemos trocar o Madara pelo Fugaku e dizer que o nível de jutsu de fogo do Fugaku era daquela grandiosidade, e Shisui não estava longe daquilo. Claro que esse é um exemplo bem bobo de se dar. Já na franquia de jogos de Naruto Ultimate Storm, Shisui pode lançar rajadas de fogo ao balançar a sua espada, considerando que Kishimoto esteve envolvido em todos os jogos da franquia Naruto, podemos considerar essa informação canon sim. Além disso, Shisui era excelente com armamento ninja, ao ponto de fazer truques de mágica ocultando kunais como um mágico faz com cartas. E também Shisui podia modificar a rota de várias armas ninjas já lançadas
ao fazê-las colidir umas com as outras, assim como o Itachi e o Sasuke fizeram. Shisui, por estar andando com o Itachi, ele também desenvolveu aquela técnica versátil de substituição com corvos, uma técnica que foi desenvolvida por Itachi e que Shisui achou uma boa ideia também acrescentar no seu arsenal. Shisui teve bastante desenvolvimento com relação a genjutsus, e foi ele quem ensinou Itachi essas artimanhas. Seu maior trunfo, sem dúvidas, era o Kotomatsukami, genjutsu que manipula os sentimentos e ideias de alguém. Para ficar claro o nível de poder desse genjutsu, o Shisui poderia convencer, por exemplo, um vegano a comer carne. Na cabeça da pessoa, foi uma vontade dela para comer carne, sendo que na verdade Shisui que implantou essa ideia no vegano. Seus genjutsus eram muito poderosos, ao ponto de funcionarem a longas distâncias e sem contato visual, podendo nocautear o alvo sem ele saber o que aconteceu, sendo seus genjutsus categorizados como genjutsus do estilo mental, atacando a cabeça e o subconsciente do alvo. Vale lembrar que todos os Uchihas precisam de contato visual entre ele e seu alvo para que um genjutsu fosse lançado e que o alvo estivesse dentro do campo de alcance de 10 metros. Já Shisui, ele só precisava saber aonde o seu alvo estava e o genjutsu já era lançado, sem contato visual e sem o seu alvo saber a sua localização. Shisui era conhecido no mundo inteiro. Após morto, seu nome fazia pessoas se assustarem, e até personagens como Killer Bee sabia quem foi Shisui, mesmo sem ter visto com os próprios olhos. Outro ponto é que Shisui carregava a vontade de acabar com as guerras no mundo, e por isso a última coisa que Shisui fazia nas missões era eliminar alguém, pois ele neutralizava a ameaça, e caso não conseguisse fazer isso, ele apelava para a matança, como última opção, como foi na missão dele com Itachi, onde eles quase morreram. A personalidade de Shisui impedia ele de fazer algo cruel, como desejar o fim de alguém, ou dele tentar revidar na mesma moeda, tanto que mesmo o Danzo tentando matá-lo, Shisui não tentou matar o Danzo, pois o via como aliado, mesmo esse aliado tentando matá-lo. Vale lembrar também que tudo que estou dizendo está tanto no mangá quanto no anime, e também dados fornecidos pela franquia de jogos como Naruto Ultimate Ninja Storm, pois Kishimoto vem usando os jogos para implementar mais dados que não conseguiu fazer no mangá. Tanto que Kishimoto já ameaçou o diretor da franquia de jogos de Naruto Ultimate, chamado Hiroshi Matsuyama, de um processo caso não fosse colocado o Susanoo perfeito do Itachi e do Shisui, que o próprio Kishimoto desenhou e mandou colocar no jogo. Kishimoto também esteve envolvido no desenvolvimento de todos os jogos da franquia Naruto, e se os jogos não fossem importantes para sua obra, o autor não estaria envolvido no desenrolar desses jogos. No programa Anime News Network, em uma entrevista de número 59, Kishimoto diz ser uma das mentes por trás dos jogos de Naruto, principalmente os jogos Naruto Ultimate Storm, para acrescentar o que não conseguiu. E por isso devemos prestar atenção não só no mangá, mas em tudo que está ligado à obra, seja um jogo ou revista, pois muitas coisas há um dedo do autor querendo colocar coisas a mais na obra que não conseguiu fazer no mangá, seja por algum motivo como o tempo de entregar o capítulo no curto período de tempo dado. E bem, Shisui era conhecido mundialmente como o melhor usuário de genjutsu, tanto que Killer Bee, que caiu em genjutsus do Itachi e do Sasuke, mesmo sem ter conhecido Shisui, destaca que o Uchiha foi o melhor em genjutsu no mundo. Shisui era tão poderoso que já inicia a obra morto, mesmo sendo muito jovem, tendo pelo menos ali seus 20 anos de idade. A Light Novel ainda destaca que seu taijutsu era muito acima da média, e também é reforçado no databook que o clã Uchiha era conhecido por serem invencíveis, não por causa do Sharingan, mas por causa do poder do chakra do clã Uchiha, que aumenta os seus atributos. E agora que podemos entender o nível de poder do Shisui, agora sim nós podemos entender como ele perdeu para o Danzo de forma mais clara. Tá precisando de grana? Te convido a conhecer a Renegade,
um app que usa os dados de suas pesquisas para anunciar às empresas o tipo de produto ou serviço que você esteja afim, por um preço bem em conta. A Honeygate paga por usar cada dado de suas pesquisas no Google para anunciar às empresas o tipo de coisa que você e pessoas da sua idade possam estar interessadas. Eu mesmo estava pesquisando o preço de bonecos de anime para dar de presente. E agora, quando abro o YouTube, aparece uma loja vendendo os bonecos que eu estava procurando. Mas se você fizer o download pelo meu link, você já vai receber $3 só com o cadastro. E o saque mínimo são $20. Os saques você pode fazer pelo PayPal e outros. Você também pode fazer o download pelo seu PC, Android ou iOS, então não tem desculpas. E o app não se encontra nem na Play Store ou as outras plataformas, então você deve permitir que seu aparelho baixe de fora. Mas relaxa que é seguro, o app não demonstrou até hoje problemas no Reclame Aqui como muitos que prometem pagar e não pagam. E para ganhar esse din-din basta deixar o app aberto no celular, e quanto mais tempo o celular ligado, mais tempo o app vai estar rodando. E mais dinheiro as abelhas vão estar trazendo para sua conta. Link na descrição e tamo junto. Nós temos 2 animações dessa luta, uma no jogo como a cutscene e uma no anime, mas elas são a adaptação da light novel do Itachi, que conta esse combate, e que foi modificado para as animações, já que o combate foi uma adaptação. Já que no mangá não existe a cena do combate, apenas existe a cena do Shisui contando para o Itachi que foi atacado por Danzo. E bem, Shisui havia dito que usaria o Kotoamatsukami no próprio clã, a fim de acabar com a guerra que estava por vir entre o clã Uchiha e a Vila da Folha. Shisui havia feito preparativos, pois ele planejou se matar, e deixou uma carta de despedida, pois acreditava que em algum momento alguém do clã Uchiha poderia escapar do seu genjutsu. Então o clã inteiro viria para cima dele, com tortura até o matarem. Então, após aplicar o genjutsu, ele iria se finalizar, e sua carta foi achada dias após seu suposto desaparecimento por membros do clã. Então Shisui estava indo pro tudo ou nada. Danzo então chama Shisui para conversar, o que era algo comum de acontecer. Sempre que Shisui fosse fazer alguma missão, ele era chamado para conversar sobre essa missão. Então não havia nada de errado até aqui. Mal sabia Shisui que era um plano para ele ser morto. Afinal, Danzo preparou um cenário que era totalmente favorável para ele. Afinal, Shisui era conhecido por técnicas de fogo muito fortes. E Danzo levou 5 ninjas da Anbu Raiz, especialistas em jutsus de água, bem semelhante à situação de Madara, que precisou de 5 especialistas em jutsus de água para derrotarem o jutsu de fogo do Madara. Danzo preparou seu olho direito com um Sharingan pronto para ativar o Izanagi, técnica ocular proibida do clã Uchiha que muda a realidade. Além disso, um dos Anbu era do clã Burami, que usa insetos como arma de combate, e esses insetos usavam veneno. Então Shisui, no momento em que foi conversar com o Danzo, esse membro do clã Aburami usou um dos seus insetos para envenenar Shisui. Então na cena nós temos o seguinte: Danzo está conversando com o Shisui, enquanto um membro do clã Aburami está envenenando Shisui, usando seus insetos. E para dar tempo do veneno fazer efeito, Danzo enrola com muito papo furado. Quando o tempo do veneno se esgota, Danzo solta a pérola. Seu Mangekyo seria mais efetivo nas minhas mãos do que nas suas. Shisui fica desnorteado pelo veneno e Danzo o ataca, mas é nocauteado com um genjutsu do Sharingan. Então os membros da Anbu atacam Shisui com jutsus de água, para combater os jutsus de fogo de Shisui. E nisso, Danzo já ativa o Izanagi, saindo do genjutsu de Shisui e o ataca com a guarda baixa, arrancando o olho de Shisui, que foge dali. Shisui ainda passa o rodo no Danzo e 5 ninjas de elite da Anbu, e escapa, aonde o Anbu vai atrás na intenção de matar Shisui. E mesmo sofrendo com o veneno, Shisui consegue dar muito trabalho aos ninjas, que são derrotados. Ou seja, nem mesmo o veneno estava sendo o suficiente para derrubar o nível de Shisui, para ser facilmente abatido, pois ele estava resistindo bastante. Até Shisui usar o Susanoo como última opção, e quando tudo parecia estar perdido, Itachi aparece resgatando Shisui, dizendo que abandonou sua missão na Anbu por ter sentido um mau presságio,
e veio checar se estava tudo certo com seu amigo. A situação de Shisui era a seguinte: o veneno tinha se espalhado por todo o seu corpo, e por isso Shisui estava desorientado. Shisui perdeu um dos seus Mangekyo e estava fadado à morte, pois não poderia dar baixa no hospital de Konoha, pois os Uchihas iriam começar a guerra, pois Shisui não saiu em nenhuma missão para aparecer ferido à beira da morte, e isso daria início à guerra que Shisui e Itachi estavam atrasando. Afinal de contas, Itachi e Shisui estavam mentindo nos relatórios obrigatórios que eles estavam dando para os Uchihas e Konoha, e isso estava atrasando aquela guerra. E na tentativa de finalizar a guerra, Shisui é atacado por quem ele chamava de companheiro, que no caso foi o Danzo, que também estava do lado da Vila da Folha. Shisui então decide se sacrificar para Itachi despertar seu Mangekyo e conseguir se manter vivo com o máximo de poder possível. Afinal, o Mangekyo é o auge de poder de um Uchiha. Então Shisui se mata na frente de Itachi, que desperta seu Mangekyo e consegue mais alguns dias para se preparar para matar o clã, mas garantir que seu irmão caçula sobreviva no melhor cenário possível. Posso prever alguns comentários dizendo: mas Shisui não era o Uchiha mais forte? Ele não era o cara mais rápido da obra? Como ele seria pego numa armadilha assim e ainda morreria? E bem, não houve personagem que foi pego numa armadilha de guarda baixa que não pagou caro. Por isso, por exemplo, o Madara, que morreu 2 vezes, com um golpe vindo do ponto cego, ou seja, a guarda baixa, uma vez contra Hashirama e a outra vez pelo Zetsu Negro, que contribuiu para matar o Madara. Hashirama já morreu em combate por um figurante, como o Databuki já falou, ou seja, além do deus Shinobi morrer, foi pelas mãos de um figurante, já que nem o nome dessa criatura é citado. Além do mais, não tinha nenhum motivo para o Shisui desconfiar das intenções do Danzo. Afinal, era comum Shisui ser chamado para falar sobre alguma missão que ele iria receber. O veneno estava por todo o seu corpo e seria questão de tempo para ele morrer envenenado. Como dito por Kakashi lá na saga do Zabuza, é possível estudar um corpo de um ninja e saber as suas habilidades, e elas podem ser usadas contra a sua própria vila. Para evitar isso, Shisui preferiu sumir com seu corpo ao se jogar do precipício, deixando as águas levarem seu corpo para fora do alcance do Danzo. Então, para mim, Shisui ainda fez muito mesmo estando envenenado, e morreu com as mãos atadas, já que não tinha mais o que ele fazer a respeito. E sobrou para o Itachi tomar alguma decisão, seja ajudar os Uchihas ou a Vila da Folha. E tinha outras opções, mas o roteiro forçou esse final mesmo. Esse vídeo terá uma continuação, que são os vídeos Por que Obito tinha medo do Itachi e também Itachi e Sasuke, do céu ao inferno, aonde analisarei o caminho trilhado por eles e se havia opções melhores. Estarei deixando um vídeo recomendado também chamado Orochimaru, o Imortal, como ele seria imortal com o corpo de Itachi. E claro, se ainda não deixou o like, já deixa esse like aí que vai me ajudar muito e considere se inscrever aqui no canal. O YouTube inventou o botão do hype e se puder me ajudar clicando nesse botão também, eu agradeço. Afinal, tudo isso tá de graça e é uma das poucas coisas que está de graça. E de graça, meu amigo, até injeção na testa. Então, eu tô ficando por aqui. Até a próxima. Valeu e fui.